Quem acompanha a gente todos os dias nas redes sociais, ou no dia a dia, na faculdade, ou nos espaços que a gente está, não imagina os bastidores que é da vida, né? Eu já fiz um texto sobre isso, mas agora eu vou falar para vocês uma forma de tentar humanizar mais nossas redes. Eu tive um processo de início de depressão, quando estava faltando praticamente um ano e meio para terminar a faculdade. Eu fazia engenharia florestal na UFT. E eu fiquei muito ansioso com esse período, muito ansioso pensando o que eu ia fazer da vida, com medo de ficar sem emprego, sem trabalho, o que eu vou fazer da minha vida agora. E aí também vieram outras decepções, né, de movimento estudantil, dentre outras coisas, que me fizeram ficar muito mal. E aí foi praticamente um ano, né, sem motivação. Eu praticamente não tinha vontade de fazer mais nada. Eu ia para a faculdade por obrigação, eu ia para as aulas simplesmente por ir. Não tinha mais prazer de pensar em nada, de fazer as coisas que eu gostava. Até que eu afastei um pouco de tudo, assim. Muita gente não percebe porque a gente tenta manter aquela pose. Porque quando a gente tá mal, a gente não quer que as pessoas saibam que você tá mal. Principalmente aquelas que te admiram muito. Aquelas que te vê sempre sorrindo, que vê sempre você pra cima. Você não se sente no direito de dizer pra elas que tá mal. É como se você tivesse que manter aquela postura de que tá tudo bem, de que tá tudo lindo. Mas não tava. Foi um processo difícil. Tinha muita vontade de ficar só deitado em casa. Não tinha vontade de sair. Parei de frequentar vários locais. Era tão forte que eu deitava e aí ficava, não conseguia levantar. E dava uma paralisação nos meus braços. Eu não conseguia levantar, de tão nervoso, ansioso que eu ficava. Começava a pensar na vida, nas coisas, via muitas coisas na cabeça. E aí eu me auto-sabotava. Eu pensava em fazer alguma coisa, mas eu não tinha... Eu ficava com medo de dar errado. Então esse medo de dar errado me bloqueava para tudo. Então tudo que eu pensava, imaginava, sonhava, depois eu desistia. E não persistia, não continuava. Isso demorou, veio até o início desse ano. E aí, assim, teve uns altos e baixos. Teve uma época que eu melhorei, quando eu terminei o TCC. Então foi um período que eu até engordei, né? Eu era magro. Mas esse período de terminar o TCC, terminar a faculdade, fiquei mais em casa, muito ansioso, comia muito. Ainda tô gordo, né? Pelo padrão que eu tava. Gordo assim, tô mais cheinho. E como que eu superei, né? Porque hoje falando sobre isso aqui é porque eu já tô bem melhor. A gente nunca tá 100%, mas a gente sempre tá melhor que ontem, né? A expectativa é essa. Procurei ajuda de psicólogo, né? Ajuda profissional para conversar, desabafar, tentar colocar aquilo que eu tinha de pensamentos, que eu achava que o problema era eu, que não sei o que. E aí eu fui no psicólogo, falei sobre diversas questões e aí ele desmistificou várias coisas que eu tava repetindo, que eu acreditava que como se fossem plenas verdades e que não era. Isso me ajudou muito, melhorou muito minha autoestima e de lá pra cá eu tenho ficado cada dia vez melhor. É um processo que você passa, né? Muita gente fica depressivo quando termina a faculdade porque você fica com medo de ficar sem emprego, tem a pressão, você se sente um peso já para sua família. Mas o que eu tenho para dizer para quem está passando por isso ou quem está acompanhando alguém que está passando por isso é ter muita paciência e ficar ao lado dessa pessoa, não fazer muitas perguntas, não ficar questionando, sabe? Mas ser um apoio. Quando a gente está assim, a gente só quer ser abraçado, a gente só quer ser acolhido. A gente não quer que ninguém fique questionando, perguntando coisas que a gente nem sabe responder. O que a gente quer nesses momentos é ser acolhida, é ter um olhar de amor, sabe? É isso que eu mais sentia falta nesses momentos e graças a Deus eu tive amigos que estiveram comigo, me dando força, me colocando pra cima, porque tinha dias que eu não tinha vontade de fazer nada. Eu fazia as coisas simplesmente por obrigação. E sem, sabe, se você pensava, meu Deus, o que eu vou fazer daqui um mês, daqui um ano, eu não tinha perspectiva de nada. E passar por esse processo é muito difícil. Eu não precisei tomar remédio, não foi algo tão grave, profundo, mas foi o início de um processo que eu percebi que eu estava passando por isso, eu procurei ajuda. E é isso, pessoal, a gente tem que procurar ajuda, a gente tem que parar também de querer manter personagem. Quando a gente não tá bem, a gente não tá bem, a gente não precisa manter essa pose. Isso não existe, a gente é ser humano e tem dia que a gente tá super feliz, mas no outro dia a gente não vai estar. Isso é normal. E parar de querer ser o super-herói, o super-super.
Eu tinha muito isso. Às vezes ainda tem esse peso, essa cobrança de ser uma pessoa isso, ser a pessoa aquilo. Você vai carregando esse tanto de título, essa coisa toda, e você vai carregando uma responsabilidade que você não precisa. Então se cuidem e ajudem, sabe? Nunca deixem as pessoas que estiverem passando por isso sozinhas, desamparadas, porque nesses momentos a gente precisa de muito cuidado e de muito amor. A depressão, a ansiedade está aí, muitas pessoas vêm sofrendo com isso. E isso não é mimimi, isso não é frescura, porque eu já ouvi muito. Eu ouvi gente mandando eu pra igreja, e eu tinha fobia de ir pra igreja, de estar no meio de gente, muito tumulto, aquele barulho me dava uma agonia só de pensar de estar no meio de gente, aquele tanto de gente me perguntando coisa. Então assim, é um processo que você tem que levar com muita paciência, com muita calma, ouvir muito a pessoa e ser o apoio dela, sabe? Dar essa força e levar ela até uma ajuda profissional, porque tem coisas que a gente consegue resolver sozinho, mas tem coisas que a gente precisa de ajuda, pessoal. É isso, valeu e se cuidem, vamos nos cuidar, que a nossa saúde mental importa, e estar bem conosco e com as pessoas que convivem é fundamental para que a gente tenha uma vida, né, de qualidade, uma vida que a gente possa se orgulhar, uma vida que a gente possa sentir que realmente vale a pena viver, e vale a pena viver. Mas quando você tem ajuda, quando você tem amigos, isso se torna muito melhor. É isso.